Olá, queridos irmãos. É um prazer estarmos juntos novamente e nós vamos dar, então, continuidade aos nossos estudos da coleção André Luiz e nós estamos, então, iniciando o estudo do livro Nosso Lar, que é o primeiro livro da série de André Luiz e que tem, assim, uma importância fundamental, porque ele foi uma espécie de divisor de águas, né, no movimento espírita. Ainda não tinha aparecido uma obra tão detalhada a respeito das descrições do que acontece no mundo espiritual, né? De qual é a estrutura do mundo espiritual, o que existe lá, como que os espíritos que desencarnam são atendidos no mundo espiritual, qual a organização do mundo espiritual. Claro que há algumas obras anteriores a Nosso Lar, através de outros médios, mesmo fora do Brasil, que falaram um pouco a respeito do mundo espiritual, mas essa é a primeira que sai com esses detalhes todos de organização, de funcionamento, da inter-relação entre as criaturas, da fraternidade reinante na colônia espiritual, no atendimento verdadeiramente cristão que é feito aos sofredores. Então, realmente é um trabalho assim de um valor muito grande e à medida que a gente vai estudando o Nosso Lar, nós vamos não somente conhecendo mais do mundo espiritual, mas também nós vamos estudando, à luz da doutrina espírita, o próprio Evangelho de Jesus, quando falamos do atendimento fraternal que é feito a todos os nossos irmãos sofredores nesta colônia e a organização direcionada para o bem, para a fraternidade em todas as circunstâncias. Pois bem, nós vamos iniciar o capítulo 1 aqui no Palavras de Vida Eterna. Na verdade, é um programa, este Nosso Lar, ele vai ser lançado como realmente Nosso Lar, né? O estudo do programa, do livro Nosso Lar, e depois, se Deus permitir, nós vamos dando uma continuidade progressiva a novos estudos aí dessa coleção maravilhosa aí de André Luiz, né? Pois bem, então nós vamos iniciar hoje o estudo do capítulo 1º do livro Nosso Lar, intitulado Nas Zonas Inferiores. Vamos recordar que neste capítulo, André Luiz começa a nos relatar as zonas de sofrimento onde ele se encontrava após a sua desencarnação. Ele desencarnou, depois nós vamos vendo progressivamente em novos estudos, mas ele desencarnou decorrente de um câncer de intestino, que aí complicou, teve que fazer cirurgia e acabou o câncer generalizando, metástases, e ele acabou desencarnando por volta aí dos seus 40 e poucos anos. Não tem uma idade precisa da desencarnação dele, mas se foi, passou muito pouco dos 40 anos, ele desencarnou relativamente jovem ainda. Pois bem, vamos ver a descrição do sofrimento que ele coloca para nós aqui. Com muita humildade, ele relata as suas impressões. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados do mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Nesses primeiros parágrafos, a gente tem algumas considerações interessantes, porque se diz que a pessoa, quando está nessa zona de sofrimento, eles não têm muita noção do passar do tempo. Eles perdem a noção de dia e noite, porque as regiões são sombrias e a escuridão é quase que permanente, praticamente não há entrada de luz solar. Então, eles perdem a noção do tempo. Em segundo lugar, ele, no caso dele, ele já sabia que tinha desencarnado. Ele tinha essa noção, mas não estava entendendo bem o que estava acontecendo com ele. Será eu sou um joguete de forças irresistíveis? Ele não conseguia esclarecer isso. Sentia-me, na verdade, amargurado, doente nas grades escuras do horror, do sofrimento que ele fala, né? Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível, senhoreando-me
Muitas vezes gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas, quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Então, não somente ele gritava, chorava, mas ele ouvia outros lamentos de outros sofredores que estavam aqui naquelas regiões de sombras, né? Propriamente no que nós chamamos de umbral. São as zonas de sofrimento nas proximidades da crosta da Terra. Pois bem, outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude do ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura, porque também emitia gargalhadas sinistras como se fosse um louco, né? Essas criaturas que estavam ali juntos dele. E formas diabólicas, rostos alvares, quer dizer, rostos pálidos, esbranquiçados, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando meu assombro. Nós sabemos que as entidades que estão em sofrimento há mais tempo podem apresentar deformidades importantes do perispírito, e essas deformidades podem causar, como ele está dizendo aqui, de formas diabólicas, ou mesmo expressões animalescas, seja do próprio perispírito deformado de alguns, quanto mesmo até talvez criações mentais existentes naquele ambiente e que acabavam por apavorá-lo. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de uma luz meio esbranquiçada, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios de sol aquecessem de muito longe. Então, quando não havia uma escuridão plena, havia como se fosse uma claridade mortiça, né? Através de uma neblina, que ele não via propriamente o sol como nós vemos, né? Ele via através de uma neblina espessa. Isso quando clareava, às vezes escurecia, clareava, mas não clareava com a claridade nossa. Clareava de uma forma muito estranha, através de uma neblina em que havia dificuldade da luz entrar. E a estranha viagem prosseguia, diz ele. O que fim? O que finalidade? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. E as pessoas, coitadas, eles ficam sem lugar, estão sempre perambulando. Alguém de vocês que estão me ouvindo, certamente muitos de vocês já devem ter visto aquele filme Nosso Lar, em que as cenas são verdadeiramente aterrorizantes, que foram muito bem feitas a respeito de levantar o sofrimento das entidades no umbral. São cenas muito bem feitas, que os espíritos se arrastam em regiões lamacentas, aquela escuridão, aos gritos, uma coisa realmente muito triste de se ver. É a questão da localização da consciência de cada um. Bom, onde o lar? A esposa, os filhos, perdera toda a noção do tempo, do rumo, do tempo também, né? O receio ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. E ele sentia um pavor muito grande da treva. E ali, ele, na verdade, ele também não tinha a menor noção onde ele estava, que região que era aquela, por que todas aquelas criaturas estavam por ali gritando e sofrendo, e por que aconteciam essas gargalhadas estranhas, essas formas animais. Ele não tinha a menor condição de explicar aquilo. Ficava numa situação permanente de sofrimento, de horror, e atormentava minha consciência. Preferiria a ausência total da razão, o não ser. Isso é uma outra consideração interessante aqui, porque para o espírito, ele estar consciente do que estava acontecendo, isso representa um sofrimento muito grande, ele saber que está passando por tudo aquilo. Ele ter a consciência de estar enfrentando aquela situação dolorosa. Por isso que ele disse assim, eu preferia nem ter consciência, né? Eu preferia o não ser, o não existir, do que estar daquele jeito. Claro que isso é uma situação transitória,
não vai demorar muito, ele vai ser atendido, ele vai compreender o motivo que estava ali, etc., e vai se sentir totalmente envolvido pelo acolhimento na colônia Nosso Lar. Mas aquele momento de sofrimento, ele pensava dessa maneira inteiramente negativa, uma maneira destrutiva de pensar, que é perfeitamente até aceitável. Né? De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto, e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono, porque ele se sentia muito cansado, né? Uma fadiga extrema, mas porque estava sempre se movimentando, se arrastando por ali, mas ele tinha muita dificuldade para dormir, porque o ambiente não permitia isso, porque os sons de pessoas em sofrimento, os gritos, aquelas gargalhadas enlouquecidas, ele não conseguia dormir. Uma vez ou outra ele conseguia, como ele diz aqui, né? A bênção do sono, mas por pouco tempo. Né? Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio, porque seres monstruosos acordavam-me irônicos e era imprescindível fugir deles. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poeira do mundo, e, todavia, era tarde. Ele entendeu que estava após a morte do corpo físico, mas, embora tenha entendido isso, para ele falou, olha, para mim agora era tarde, porque eu não agira da forma melhor na minha existência e encontrava nessa situação. Ele vai fazer algum comentário sobre isso. Ele também fala que pensamentos angustiosos atritavam-lhe no cérebro, mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, ao meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho da gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual, e este algo é a fé, manifestação divina ao homem. Então, naqueles momentos de sofrimento, ele se interrogava sobre as religiões, sobre algum culto religioso que ele ia e que ouvia considerações da vida e da morte, mas ele não aprofundara na parte religiosa. E agora, no sofrimento, ele estava entendendo que isso era muito importante, porque era preciso que as criaturas compreendessem que a vida continua, estuante após a morte. A gente continua vivendo e nós podemos viver numa situação de felicidade, de paz, dependendo do que fizermos na nossa existência, ou vivemos temporariamente uma situação de sofrimento até que podemos nos recuperar, reintegrarmos em atividade no mundo espiritual. Mas ele entendeu que isso era muito importante saber, que o indivíduo de alguma forma continua vivendo, que a morte não existe, a não ser do corpo físico, porque as outras religiões não são muito claras nessas explicações. Então, isso é uma questão que ele estava vendo agora, que era muito importante a fé como manifestação divina do homem. E, semelhante análise, surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e, muitas vezes, folheara o Evangelho, no Novo Testamento. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Ele lera, mas não procurara se aprofundar, não buscara as letras sagradas do Evangelho com a luz do seu próprio coração. Ele identificava as letras evangélicas através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais, que muitas vezes eram escritores com tendência anti-espiritualista que falavam sobre o tema. Aí acabava
por entrar em desacordo com a verdade que está ali por trás. Em outras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições onde estacionara voluntariamente. Então, agora ele estava vendo, tanto comparando leituras por escritores que poderiam contradizer essas verdades, como também olhando pelo lado do sacerdócio organizado, mas que não teve diretrizes mais importantes na sua existência. Em verdade, não fora eu um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes do padrão comum. Interessante isso, né? A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes do padrão comum. Ou seja, ele estava percebendo que, de certa forma, ele continuava vivo, com as sensações que estava tendo, que, de alguma forma, ele tinha um corpo. Esse corpo ele ainda não compreendia bem, né, o que era o perispírito, não tinha conhecimento para isso, mas ele estava se sentindo como uma pessoa que passara para o outro lado da vida, mas que não entendia bem o que estava acontecendo com ele, mas entendia muito bem que a vida continua e que ele estava mais ou menos vivendo de uma forma um pouco parecida com o que ele vivia, no sentido de ter as sensações, né? Ter os sentidos funcionando, ter o pensamento na consciência ativa, poder de raciocínio, de análise, de juízo das coisas, ele estava tendo tudo isso. Então, entendendo que não mudara nada assim substancialmente para ele. Filho de pais, talvez excessivamente generosos, conquistaram os meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, constituir filhos e perseguir situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozara dos bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir ceitil do débito enorme. Agora, nessa autoanálise que ele fazia, nessas profundas reflexões de natureza espiritual, ele estava cogitando, né, do que é a vida, afinal, né? De onde viemos, o que somos, para onde vamos, todas essas questões filosóficas básicas. Ele começaram ali a pensar sobre isso. Ele tivera facilidade na sua vida, porque os pais tinham condição financeira de proporcionar a ele uma tranquilidade econômica na sua existência, estudou bem, conseguiu seus títulos universitários necessários, formou-se médico, e aí começaram a trabalhar buscando, né, acumular os recursos materiais necessários para dar estabilidade à família. Ele, como diz, ele participara dos vícios da mocidade, mas depois ele casara, constituir a família, tivera filhos, e estava trabalhando no sentido de dar estabilidade financeira à família. Era o imediatismo que ele pensava, mas fora isso, ele não retribuíra mais nada. Aí essa avaliação dele tem uma base moral importante, porque tivera pais cuja generosidade e sacrifícios, por mim, nunca avaliei. Esposa e filhos que eu prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuíram um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Ou seja, ele fora médico, ele trabalhara como médico, mas não valorizara muito o sofrimento alheio. Ele não olhara muito por esse lado daqueles que são verdadeiramente necessitados. Ele preferia trabalhar no sentido de amealhar os recursos e materiais que dessem estabilidade à família.
mas não valorizando de forma mais adequada o sofrimento alheio. Pois bem, aí continua dizendo mais aqui. Deliciara-me com os júbilos da família. Mulher e filhos, estabilidade ali emocional com todos eles, carinho da esposa, né? As crianças que ele, se não me engano, ele tinha 2 filhas e um filho. Então, ele acompanhara assim, a infância deles antes dele desencarnar. Né? Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender esta bênção divina à imensa família humana. Surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Mas deveres bem básicos da fraternidade, ele não soube estender uma mão àqueles que realmente mais necessitavam. Isso é ele falando com uma crítica de muita humildade a respeito das situações da própria existência deles. E é interessante nós colocarmos aqui para os irmãos que, longe de nós, qualquer ideia de fazer qualquer julgamento, nós não estamos julgando a conduta dele, de forma nenhuma. Cada pessoa tem o seu livre-arbítrio, enfrenta a sua vida da maneira que ele pode enfrentar, pode ter dificuldades do passado, se refletir na vida atual. Nós não estamos julgando ninguém, mas ele está confessando que não olhou devidamente os princípios da fraternidade cristã, como ele agora está entendendo que deveria ter olhado. Pois bem, enfim, uma flor de estufa não suportava agora, como a flor da estufa não suportava agora o clima das realidades eternas, não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Focaram-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar, não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, reconstituído ao rio infinito da eternidade, uma expressão até poética, né? Um aleijado reconstituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas. Ou como mendigo infeliz, que exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ele está fazendo comparações metafóricas, né, da situação que ele estava vivenciando. E ele termina esse capítulo com um parágrafo muito importante que chama a atenção de todos nós, que serve de ensinamento para todos nós. Ele diz assim: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. Então, ele faz um apelo aos irmãos da Terra, quer dizer, a nós, os encarnados: olha, façam o melhor que puderem na existência de vocês, lutem agora, trabalhem agora, dediquem agora o tempo de vocês útil ao irmão necessitado, porque você estará, então, evitando problemas de sofrimento futuro. A questão também que ele levanta é que ele tinha dívidas morais com a família, dívidas de gratidão, porque os pais favoreceram tudo na vida dele, ele não teve dificuldades, ele não teve lutas que alguns estudantes mais pobres têm. Ele não, ele tinha a facilidade de adquirir todos os recursos, os livros, os bens necessários para formar em medicina sem qualquer dificuldade. Teve uma facilidade de começar no exercício da sua profissão médica e logo constituiu na família e começou a ter um patrimônio material considerável para dar segurança à família. Mas no exercício da medicina, ele alega que ele não observou
a necessidade de usar a fraternidade legítima cristã em favor dos sofredores, né? Ele não tinha seguido a orientação do Cristo, nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o médico ele terá opções, evidentemente que o médico vai ter oferir recursos financeiros na sua vida, claro, mas também, por outro lado, ele pode, uma parte do seu trabalho pode ser direcionado para aqueles necessitados. Ele algumas vezes fez isso na sua existência, mas ele não olhava o lado do sofrimento humano como aquela situação de que, olha, eu preciso atuar em benefício desses irmãos, dentro daquilo que eu aprendi, dentro dos meus conhecimentos, fazer por eles o melhor que eu posso. Ou seja, ele está entendendo agora que poderia ter se dedicado mais ao atendimento dos necessitados, que, amparados pela lei de causa e efeito na sua existência, mas ainda que passavam por sofrimentos que necessitavam de apoio, de acolhimento, de atenção, de orientação, e até algum suporte para que pudessem continuar suas existências, caminhando numa situação melhor, que a própria sociedade, com as suas organizações de amparo, ele poderia estar ligado a uma associação de amparo, por exemplo, né, de benemerência social. Mas ele aqui não entra em detalhes, mas ele fala que ele olhou excessivamente o lado material, as conveniências pessoais, as garantias familiares, mas fugindo um pouco do lado da assistência necessária àqueles que sofrem problemas de saúde, os mais variados, mas que têm dificuldade de buscar o amparo da medicina. De qualquer forma, nesse primeiro capítulo, ele abre o coração dele para a gente, dentro de um clima assim, de muita humildade, né? De poder colocar para fora a sua história, que certamente é a história de muitos, mas que ele expõe, abre seu coração para dizer: olha, façam mais do que eu fiz, façam, dediquem-se, né? Na última frase que vale a pena relembrar, né? Amigos da terra, quantos de vós podereis evitar os caminhos da amargura? Com o preparo dos campos interiores do coração, ele pergunta. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorar depois. Esse é o conselho que ele fecha com chave de ouro esse capítulo, orientando os destinos daqueles que estão acompanhando a sua história. Olha, façam dessa forma que vocês vão se sentir melhor. Porque eu não consegui fazer e hoje estou passando por uma fase de sofrimento, evidentemente que é uma situação temporária e que não vai demorar muito tempo, ele vai ser atendido, conforme no próximo capítulo nós vamos abordar esse assunto do atendimento aí do nosso querido André Luiz. Nós agradecemos o carinho, a atenção, as boas vibrações de todos e desejamos que a paz do Divino Mestre possa estar em nossos lares e nos nossos corações. Um abraço.